Caríssimos senhores membros da mesa diretora dos trabalhos, caríssimas senhoras, caríssimos senhores, meus queridos irmãos espíritas, prezados companheiros que nos seguem pelas ondas da tvsei.com, nossos votos de muita paz na súplica ao Senhor por todos nós. Sem qualquer sombra de dúvida, vivemos na Terra momentos decisivos, profundamente desafiadores. Todo e qualquer indivíduo que se acha reencarnado hoje no planeta não se poderá evadir dos compromissos assumidos com a vida planetária. Sem embargo, esses compromissos deverão ser enfrentados, faceados, com o indispensável estoicismo, uma vez que vivemos numa sociedade ocidental, capitalista em sua maior expressão, e em razão dessas doutrinas socioeconômico-políticas, somos levados a facear incontáveis e atormentadores desafios. No bojo de todos eles está o desafio da vida familiar. Parece que existe uma dicotomia, um anacronismo mesmo, nos corações humanos que, ao mesmo tempo que não suportam as dificuldades familiares em grande número, não aguentam ficar distanciados da família. O indivíduo desfaz um lar aqui e constitui outro acolá, numa demonstração de que ele busca a vida do lar, mas porque despreparado não suporta os desafios do lar. Dessa forma, incontável número de vezes temos refletido todos nós a respeito da família, da criança, do jovem, do relacionamento dos casais. Mas existe um elemento da família que vai sempre deixado de lado, às vezes de modo proposital, outras vezes por esquecimento, dada a pequena importância que lhe vem sendo dada ao longo de muito tempo. Esse elemento é o velho, o nosso velho. E é por isso que gostaríamos de trabalhar esses desafios e superações, refletindo de algum modo ao redor do velho, costumeiramente chamados de idosos, de terceira idade, de melhor idade, mas todos os modos de chamá-los são panos de fundo que acabam por esconder o grande abandono a que o velho vem sendo relegado. Vamos nos valer de alguns textos recolhidos nesse ou naquele autor, nos
campos da sociologia, da psicologia formais, para embasar a nossa reflexão, que certamente permeará o pensamento doutrinário. Verificaremos que no primeiro quadro nós vamos refletir sobre a velhice no mundo. E poderemos ler que a metamorfose que gostaríamos que fosse lenta, por vezes cedo, a galope, cavalga nossos músculos, faz artísticas nervuras em nossos rostos, embaça nossos olhos, diminuindo a nossa visão, faz-nos mais lentos, e eis a velhice refletida no indiscreto, mas sincero espelho. A velhice é essa fase de nossas vidas que todo indivíduo que não desencarnar criança, que não desencarnar na juventude, acabará por alcançar. Naturalmente que dentre as tormentas desafiadoras que vivemos, a velhice é dessas tormentas que nos perturbam grandemente. São poucas as pessoas que suportam a velhice. Nós começamos a perceber essa dificuldade exatamente quando a velhice se vai mostrando em nós, como nos lembra o texto. Olhamos no nosso espelho e começamos a ver, como disse a poeta, essas artísticas nervuras que aprendemos a chamar de rugas, pés de galinha, menos polida, é claro. O bigode chinês, as rugas de expressão. Há pessoas que enlouquecem só de pensar que um dia virá a tê-las. E só de pensar que um dia virá a tê-las, começa desde cedo ao uso dos cremes, das lixas, de todos os recursos encontrados nos profissionais da área e nos campos da pesquisa de saúde epidérmica. Não falta o botox e as várias outras micro e macro cirurgias, tudo para retirar essas artísticas nervuras. Mas, como nos disse o texto, a velhice cavalga sobre nossos dias, e dali a pouco esticamos tudo de fora, mas não a plástica para as juntas, para o reumatismo. E nós vemos a boneca ou o boneco de porcelana esticados que não conseguem andar. A velhice é um fenômeno curioso, porque nós temos a impressão de que ele nos alcança
lá longe, depois dos 60 anos de idade, mas a velhice é esse fenômeno que nos alcança a partir do momento em que nascemos. O nosso envelhecimento começa no mesmo momento em que começamos a morrer. Que vida paradoxal é a vida orgânica! Porque desde o instante em que temos que respirar com nossos próprios pulmões, quando passamos a nos alimentar com o nosso próprio organismo, não mais a partir de nossa mãe, a nossa máquina orgânica funcionando, conhece as primeiras expressões do envelhecimento e da morte. É por isso que vamos comemorando. Meu bebê tem 1 mês, já envelheceu 1 mês. 6 meses, está 6 meses mais velho. Meu menino está fazendo 10 anos, é uma velhice de 10 anos, porque ele nasceu 0 quilômetro. E nessas fases nós encontramos o uso da energia, a vitalidade, como nós chamamos, numa criança, na primeira, na segunda, na terceira infâncias. Aquela energia de tombar a família inteira. A mãe põe a criança na cama para dormir, enquanto ela está ninando a criança, a mãe dorme, a criança passa por cima dela e vai brincar. Uma energia de pilha alcalina. E quando no auge da noite a mãe não aguenta mais de cansaço, ou o pai, a criança quer continuar brincando, e a mãe pensa: meu Deus, onde é que a gente desliga essa criança? Ela está demonstrando o auge da sua energia, o uso que faz, porque a partir do momento que ela acorda, não dorme mais, e quem estiver na casa tem que se levantar com ela. Então chegamos na adolescência, e a adolescência também está ainda antes da metade do percurso. O adolescente é uma pilha. Ele levanta, ele come bastante, enlouquecendo o pai ou a mãe que trabalham para repor o frigorífico, a despensa. Adolescente parece uma traça, há alguma coisa que consome. Eu acho que ele nem raciocina o que está comendo. Ele precisa comer, colocar coisa para dentro, abre a geladeira, encosta a porta e vai tirando o que pode. A mãe diz: é para janta, menino. Ele já comeu. Mas é uma beleza. Ele vai para o futebol, ele vai para o clube, vai para a natação, vai para o pagode, vai para a festa, vai para o namoro, vai para o funk, vai para o samba, para o que for, e chega ótimo. E se o colega bater na porta e chamá-lo para outra atividade, ele vai tranquilo. E a mãe pergunta: você não se cansa, menino? Sou jovem, mãe. É verdade. E chega aos 30 anos e joga seu futebol, mas já respira um pouco mais para chutar a bola. Chega aos 40, só meio tempo. Não, é para dar oportunidade aos mais moços. Mas chega aos 50, nem 5 minutos. A respiração não permite. E vamos chegando aos 55, já não podemos comer banana depois das 6 da tarde. Já não jantamos porque não digere. E aí temos que jantar às 5 da tarde, tomar um chazinho às 8 da noite. E às 10 já precisamos dormir. Não é que eu esteja velho, é que é muita luta. Nós estamos detestando chegar a esse momento do qual não podemos fugir. Dali a pouco mais, a pele vai desidratando, já começou.
as nervuras vão se mostrando, e todas as aves pisam em nosso rosto. Por isso tem pé de galinha, deve ter pé de pato, mangalô 3 vezes e tudo na cara. Já não temos muita agilidade para elaborar os pensamentos, e os filhos cobram, os filhos perguntam, e no trabalho nos cobram: peraí, eu estou pensando. Mas quando antes da pessoa acabar de falar, a gente já estava dando a resposta. E agora a pessoa acabou de falar, está aguardando pela resposta, porque nós temos mais dificuldade. O que você falou mesmo, hein? Já temos mais dificuldades em elaborar, e naturalmente estamos considerando a tese de pessoa para pessoa. Isso pode variar para mais ou para menos. Umas começam a envelhecer antes do que outras, mas o fato é que quem não morrer chegará lá. Até o momento em que temos o impulso de levantar da cadeira, do sofá, para abraçar alguém, mas o corpo se nega a obedecer o impulso da mente. É nesse instante que a gente percebe em nós a distinção entre o corpo e o espírito. Vemos a juventude a bailar, a dançar, a se mover, e a gente sacode com muita dificuldade os ombros, doidos para ir. Mas se a gente for, vai ser em definitivo. A garotada senta, levanta, se agacha. Se a gente se agachar, não levanta nunca mais. Não é que a gente não queira levantar, o corpo já não acompanha o impulso da mente. É por essa razão que Allan Kardec perguntou aos espíritos o que era a morte. E eles lhe responderão: a consequência do esgotamento dos órgãos. O espírito não consegue mais usar essa máquina, esse corpo, esse instrumento, esgotado. Não há peças de reposição que possam atender a estrutura inteira. Mesmo alimentando-nos, o organismo já não consegue assimilar todas as vitaminas, proteínas, etc., que esse alimento contenha. A máquina está envelhecida. Então começamos a nos aproximar do momento de deixar essa máquina em paz e seguirmos o caminho até lograrmos outra. Mas avançamos. Alguns pensadores, desde há muito tempo, falaram a respeito da velhice. Em torno de um panorama da velhice, ou panoramas em torno da velhice, nós vamos pensar com Galeno. Na antiguidade, Galeno dizia que a velhice é como um estado intermediário entre a doença e a saúde. O notável Esculápio grego, pai da medicina no Ocidente, porque no Oriente foi Avicena, o árabe. Galeno então se expressa dizendo que ele entendia a velhice como um estado intermediário entre a doença e a saúde. Se nós analisarmos friamente o que pensava Galeno, vamos perceber que nas devidas proporções o estado de velhice do corpo é esse em que hoje a gente geme de um jeito, amanhã a gente geme de outro. É raro não gemermos por alguma coisa. Hoje dói as juntas, amanhã a coluna, depois os calcanhares. Se o tempo mudar, dói os artelhos. Se o tempo não mudar, dói tudo. E vão aparecendo achaques.
é a vesícula, é o estômago, é isto, é aquilo. É muito raro encontrarmos uma pessoa madura de idade sã. Nós encontramos pessoas duras na queda. Elas estão manquejando, mas vão. Compra um sapato mais largo, mas vai. Mas não que deixem de sentir dores. E todos os dias é um gemido diferente. Então pensemos com Galeno nessa possibilidade de que a velhice represente esse estado intermediário entre a saúde e a doença. Mas depois encontramos o pensador Roger Bacon, que afirmava que a velhice era uma doença. Esse já dizia que era. Filósofo tem dessas coisas. Ele é que sabe pensar. Então, a velhice é uma doença, dizia Roger Bacon. Chegou ele a escrever uma obra que ele intitulou Uma Higiene da Velhice. Porque sendo uma doença, era necessário pensar uma maneira de tratar isto, uma higiene da velhice. E preconizava a correção da visão por meio de vidros de aumento. Então, já na época do Roger Bacon, porque os velhos já iam perdendo a visão, já iam vendo as coisas embaçadas, já iam tendo problemas. A gente imagina quantos casos de catarata não impediam que a criatura enxergasse em definitivo, numa época em que ainda não se falava, em que ainda não havia as cirurgias tão notáveis que hoje nós conhecemos com grande tranquilidade para retirar a catarata. Mas quando pensamos em Roger Bacon, vamos aos etruscos. Os etruscos já conheciam os dentes postiços, porque também tem disso. O tempo vai passando e os bichinhos vão amolecendo, vão caindo, vão quebrando, os ossos vão se fragilizando. Então os etruscos já conheciam os dentes postiços. Eles faziam esses dentes postiços de dentes retirados de cadáveres ou de animais. Há bichos que têm uns dentes muito parecidos aos nossos. E lá os velhos etruscos já se utilizavam dos dentes de cadáveres e de animais para arrumar a boca dos velhos. Preocupações com esse estado da velhice, nós então já estamos encontrando desde épocas muito distantes. Mas modernamente, uma contemporânea nossa, Simone de Beauvoir, escreveu um trabalho que ela intitulou A Velhice, as Relações com o Mundo. E nesse livro ela confirma que até mesmo no século XV, a velhice era tratada na categoria de higiene, aquela questão do Roger Bacon. De higiene porque era vista ainda como uma patologia, como uma doença. Para ela, para Simone, a velhice é como um fenômeno biológico com reflexos profundos na psique do ser humano, do homem. Perceptíveis esses reflexos pelas atitudes típicas da idade não mais jovem nem adulta, da idade avançada. Então, Simone de Beauvoir, pensadora francesa, esposa de Jean-Paul Sartre, sua companheira, tinha uma preocupação com essa fase da vida humana chamada de velhice. Em outros trabalhos seus, ela teve a oportunidade de voltar ao tema
e tratar com muita atenção, embora a sua visão materialista, da questão do envelhecimento humano. Mas nesse panorama nós avançamos para nos referirmos a uma filósofa de São Paulo, mais contemporânea ainda, está encarnada entre nós, que é a doutora Marilena Chaui. E a doutora Marilena Chaui, professora da USP, disse que ser velho é lutar para continuar sendo homem. Homem no sentido de ser humano. Então, ser velho é lutar para continuar a ser homem. Logo, ela já está refletindo essa dificuldade que os velhos encontram de serem respeitados como tais, como seres humanos, como homens, como humanos. Cada um desses pensadores desenvolve em seus trabalhos raciocínios muito importantes, chamam atenção para esse aspecto muito grave, que é o alijamento, o abandono da criatura humana, na medida em que ela vai se aproximando da idade mais avançada. Nós podemos perceber isto sem muita dificuldade, não apenas em nosso país, mas em outros países que vão negando postos de trabalho à pessoa na medida em que elas vão amadurecendo na idade. Essa idade está cada vez mais baixa, porque o indivíduo hoje com 30 anos de idade ele já não serve para determinadas funções. Com 40 nem se fala. Se não for concurso público, ele tem poucas chances de ser aproveitado numa atividade particular. Durante muito tempo, os Estados Unidos participaram dessa loucura de alijar do sistema de trabalho, do processo de trabalho, o indivíduo, exatamente na fase em que esse indivíduo está maduro, conhece melhor as coisas, tem mais experiência, porque o mais jovem ganhava menos, e no lugar de um mais velho, experiente, que tinha um alto salário, se colocavam 2 ou mais jovens ganhando 1/3. Durante muitos anos isso prevaleceu nos Estados Unidos, mas recentemente as autoridades começaram a se dar conta do grande equívoco, porque o tempo que esse jovem vai despender para chegar a ter a experiência daquele que foi dispensado, corresponderá a um prejuízo para a firma, dentro de um raciocínio capitalista, materialista. E isto tem que ser levado em consideração. Em nossa realidade brasileira, que nos mostra ainda uma grande facilidade em copiar sistemas alheios, processos alheios, sem refletir a respeito de nossa realidade, de nossa cultura e necessidades, passamos a copiar, a imitar, e certamente vamos chegar às mesmas conclusões que chegaram os nossos irmãos da pátria do tio Sam. Para trazermos o jovem aos postos de trabalho, ideal seria que ele, ao chegar, encontrasse o trabalhador experiente, exatamente para lhe permitir assimilar essa experiência, crescer observando, que é muito mais pedagógico, muito mais didático, do que ter que quebrar pedras para aprender a fazer sozinho. Desse modo, nós vamos observando que a fala da doutora Marilena Chaui nos remete a essa observação. Na sua visão, ser velho
é lutar para continuar a merecer respeito social, continuar a ser humano e visto como tal. Mas uma notável estudiosa dessas questões, a doutora Ecleia Bose, escreveu um outro trabalho que ela intitulou Memórias e Sociedade, Lembranças de Velhos. Ela diz: ser velho é sobreviver, referindo-se à sociedade capitalista. Ela pega uma linha similar à linha da doutora Marilena Chauí. Ser velho é sobreviver, lutar para continuar a ser homem. Tem alguma coisa muito similar na forma do raciocínio que reforça essa tese, que levanta essa perversidade social de ir relegando o velho. E por causa de todos esses preconceitos contra o velho, contra o idoso, começamos a encontrar, como disse a notável esposa de Sartre, a Madame de Beauvoir, esses processos que afetam o corpo acabam produzindo fenômenos na mente, porque as pessoas passaram a se ofender ao serem chamadas de velhas. Mas não chamadas de velhas diretamente. Basta que alguém chame uma senhora de minha tia e ela sobe nos saltos. Se chamar de vó, ela enlouquece, surta. Há algumas senhoras que dizem aos netos que não lhe chamem de avó. O momento cume da nossa vida, quando nos nascem os netos, o coroamento de uma existência, a criatura tem tanto horror, porque ela está se pautando no preconceito que se criou sobre velho e velhice. É tão interessante, porque nós chegamos aos 20 anos de idade chamando os nossos pais de velho. Ô velho, minha velha. Mas aos 25, a criatura se torna pai ou mãe. E seus filhos logo começam a lhe achar velho. Um pai com 28 anos e um filho de 5, o filho acha que seu pai é velho. E ele só tem 28 anos, 30 anos. E aí é que ele começa a estabelecer a relação do seu filho consigo e dele com seu pai. Por que é que ele chamava seus pais de velhos? Não é um tratamento obrigatoriamente desrespeitoso. Chamar alguém de velho, quando esse chamado parte do coração, é colocar a cada momento uma coroa de experiência sobre a cabeça desse velho. Desde épocas muito remotas, os velhos, quando ainda eram respeitados em grande número das sociedades, eram chamados para dirigir os grupos sociais. Eram chamados para dirimir questões sociais, morais, políticas, tendo chegado a formar a primeira grande aristocracia política que se conheceu no mundo, a aristocracia do patriarcado ou dos anciães. E nesse contexto nós conhecemos Abraão na Judéia,
Forri na China, Zaratustra na Pérsia. Eram patriarcas, eram homens maduros, velhos. Daí, como é importante nós olharmos a questão do velho com outra perspectiva. Mas há uma difícil aceitação, como vamos ver no próximo quadro, da velhice em função dessas coisas que estamos abordando. A consciência ou a aceitação do ingresso na etapa da velhice não é algo natural e espontâneo. A pessoa custa se aceitar como idosa, exatamente o que estamos dizendo. Temos vários sinais exteriores que dizem que a gente não aceita envelhecer. Desde as cirurgias, aos tratamentos externos, às terapias. Muita gente fazendo terapia porque não concebe admitir que esteja envelhecendo. Aí nos lembramos lá de trás, quando o Roger Bacon dizia que a velhice é uma doença. Nos lembramos de Galeno, quando afirmava que a velhice é um estado como entre a saúde e a doença, porque é a fase das manias. E a garotada diz, é mania de velho. Esse velho cheio de manias é o que adoeceu. Porque há tantos velhos saudáveis que acompanham a sua juventude, seus netos, seus filhos, sem querer ser igual a eles. O indivíduo adoece na velhice quando ele quer competir com os jovens. Vai perder feio. Mas ele quer competir. Quantos idosos nós conhecemos, cheios de bravatas? Eu não estou inferior a essa garotada aí não, hein? Depende de quê? Se a gente for colocar à disposição a energia física, já perdemos longe. Se falar de maturidade, se falar de experiência, claro que os jovens ainda não chegaram lá. Mas tudo que essa garotada faz, eu faço. Ah, parece cara pálida. Não faz, não. Então são os velhos que não suportam envelhecer. É tão bonito a gente dizer para os mais jovens, olha, a minha experiência foi assim, quando eu conseguia fazer isto, quando eu fazia tal coisa, eu desenvolvia dessa forma. Hoje eu não sei como é que vocês gostariam de fazer. E isso não diminui em nada o velho. Pelo contrário, isso lhe dá uma auréola de sabedoria. Quando nós, que já passamos dos 28 anos de espiritismo, é claro, olhamos um computador, e eu confesso aos senhores que eu olho aquela coisa e me arrepia, e começo a trabalhar com medo de dar defeito à mente da gente, né? Eu sou do tempo da máquina de datilografia, e hoje a turma trabalha com o teclado do computador. E agora já está desaparecendo o teclado do computador e bate direto com o dedo na tela de cristal líquido. E escreve diretamente na tela e a tela grava. Pelo amor de Deus, é covardia.
E eu estou trabalhando com medo de mexer nos botões e chega meu neto e vô, se você apertar aqui, isso anda mais rápido. Ô vô, eu digo, menino, vai dar defeito. Que defeito, vô? Isso foi feito para apertar. E ele mexe e fica tudo mais bonito. Eu digo, praga. É por isso que é bom desencarnar, porque a gente volta reciclado, a gente volta assim 0 quilômetro, e o nosso neto vai ser nosso tio ou nosso avô. É tão importante perceber como as épocas vão trazendo coisas novas, e os espíritos vão chegando para manejar essa coisa nova. Na minha infância, na minha juventude, eu vivia atormentado, porque eu fiz um curso de instalador elétrico, no meu curso técnico, eu vivia atormentado catando válvulas para trocar no rádio, para trocar válvulas. A garotada hoje só estuda válvula quando estuda biologia, válvula mitral, cardíaca. Hoje a garotadinha sai da placenta de sua mãe e a primeira coisa que ela fala é chip. Chips, não tem válvulas. Vejamos que nossa geração dos sessentões já deixara para trás a geração do gramofone. A nossa é da rádio vitrola. E a gente fala em rádio vitrola para garotada, o que é isso, vô? Hoje eles têm MP3, MP4, M qualquer coisa. Ainda somos do tempo do disco de vinil, o bolachão, que por sinal está voltando mais caro do que antes, por causa dos DJs e dos colecionadores. Os artistas estão gravando o CD para massa e o vinil para especialistas. Tudo muda, a moda volta também no campo da discografia. É tão importante percebermos que o fato de nós termos usado a rádio vitrola, o toca-discos, não infelicitou os nossos pais ou avós do tempo do gramofone. Não houve nenhum problema. Quando nós passamos a conhecer o CD, o DVD, isso não causou nenhum tormento às gerações passadas. Elas também passaram a adquirir. Então nós não temos que ter, na medida em que vejamos o tempo passar, nenhuma angústia, mas alegria quando tenhamos aproveitado esse tempo que passou para aprender, para crescer, para ser feliz, para fazer felicidade. Mas há difícil aceitação. A expressão ruga dói. A ruga dói. Usada por muitos que começam a envelhecer, aponta o inconformismo com a realidade indiscriminada da natureza humana. Essa expressão, a ruga dói, não é a ruga que dói propriamente, no sentido da gente sentir dor nas rugas. É aquela questão que já abordamos. A ruga dói porque nós não gostamos de envelhecer. A ruga dói porque nós nos envergonhamos com o rosto amarrotado. A ruga dói porque nós não temos coragem de assumir que já vivemos longas décadas e que agora é preciso abrir espaço para quem vem. Não é necessário que a gente saia do caminho deles, mas é necessário que a gente dê caminho a eles. Como qualquer pai que ajuda a criança a andar segurando-lhe a mão, eles ambos estão pelo mesmo caminho, mas ele está dando espaço para o seu filho aprender a caminhar. Nenhuma vergonha por envelhecer, mas aprender a envelhecer com saúde do juízo.
Quantas são as pessoas que nos procuram na instituição espírita para falar a respeito dos seus velhos de casa, dos seus idosos, aqueles que ainda têm a felicidade de estar em casa, num mundo, numa sociedade que, nada obstante se afirme cristã, detesta cuidar dos seus velhos, com as felizes exceções. Mas aqueles que ficam em casa, os filhos, os parentes, costumam nos dizer: eu não posso explicar a razão pela qual meu avô ou minha avó eram pessoas assim tão finas, eram pessoas tão polidas, tão puritanas, e agora, depois que foram atacadas pela velhice ou pela enfermidade, elas estão pornográficas, sexólatras. Lá em casa a vovó é um vexame. Não pode chegar um amigo meu, não pode chegar um amigo do meu filho, meu avô, e as pessoas vão contando os casos, perfeitamente explicáveis, quando nós conhecemos o pensamento espírita. Há diferenças entre nós nos corrigirmos, renovarmos nossa intimidade e nos pintarmos por fora e nos invernizarmos. Aquela criatura que hoje, na velhice ou na doença, expõe essas mazelas da pornografia, da agressividade ou da violência, sem que esteja sofrendo uma doença mental, é a sexualização que ela reteve no íntimo, fingindo que não era. O vovô, que era tão puro, a vovó, que era tão pura, e agora expressa essa patologia, expressam esse tormento, é o tormento que eles retiveram. Eles não trabalharam isto, porque era vergonhoso falar que se sofria um tormento sexual. Era feio dizer que se tinha um desejo sexual. Então as pessoas viviam trancadas na sua pretensa crença religiosa, e porque eram capazes de enganar aos de fora, não se deram conta de que a gente não se consegue iludir. Enquanto o superego freudiano nos dava ensejo de controlar os nossos impulsos ou as nossas pulsões libidinais, o indivíduo tinha o desejo, ele só olhava e guardava o resto por dentro, porque o superego não deixava ele falar, o superego não permitia ele agir. Esse compartimento da mente que nos disciplina, que nos organiza. Mas quando nós vamos nos fragilizando pelo passar do tempo, ou por alguma forma de patologia, de enfermidade, esse superego já não tem força. E o que brota cá no consciente atual são os produtos do id freudiano. Aquilo que nós guardamos no porão da mente. Tudo que se guarda no porão é que não se quer desfazer. Todas as pessoas que vão guardando seus utensílios nos porões, ela tem na mente: um dia a gente pode usar, um dia a gente manda consertar, um dia a gente aproveita. Em termos morais se dá a mesma coisa. Quantas vezes nós dizemos para as pessoas: olha, eu sou muito bom, mas não mexe comigo, hein? Entre parênteses, eu pego minhas peças, minhas armas lá do porão. Pessoas que são bem letradas, que falam manso, mas numa discussão qualquer, ela desata de dizer palavrões que a gente nunca ouviu. São os palavrões que ela sabia, guardou lá no seu porão,
porque imaginava usar algum dia, e usou. E depois se costuma dizer: eu nunca imaginei que eu tivesse coragem de dizer isso, mas se guardou o lixo na alma, a qualquer momento vai tornar a usá-lo. Daí o nosso velho, que hoje é pornográfico: não, mas ele tem Alzheimer. Não é o Alzheimer que faz ele ser pornográfico. A doença abriu a porta e o que ele tinha lá dentro saiu. Porque conhecemos outras pessoas portadoras de Alzheimer que não dizem palavrão, que não ficaram sexólatras. Conhecemos várias. Elas cantam as músicas do seu tempo, por causa da memória antiga que fica, a memória recente é que se vai. Elas cantam, elas se lembram dos parentes que já morreram, dos amigos velhos, fatos da família antiquíssimos, mas elas não dizem palavrão e nem querem se viciar a ninguém. Então todas as mazelas que nós não trabalhamos hoje, não corrigimos hoje, certamente nós não pusemos fora, guardamos no porão, trancafiamos no id, e isso vai vazar a qualquer momento da nossa velhice ou da nossa doença. Daí começamos a entender o desafio de envelhecer. Nós não temos que esperar o envelhecimento de fato para começarmos a nos tratar. Desde agora, quando temos consciência do que é uma velhice saudável, quando almejamos, caso não morramos, uma velhice saudável, como é que eu começo a plantar essa velhice saudável? Na juventude saudável que eu venho a ter. Se o jovem abusa do seu corpo agora, se não tem hora para alimentar-se, nem para dormir, nem para repousar, se não respeitou as horas de trabalho e trabalhou como um louco para enriquecer cedo, vai ter pouco tempo para usufruir a riqueza caso a conquiste, porque vai adoecer. Aquele indivíduo que resolve tornar-se um alcoholic, um workaholic, um viciado em trabalho, porque tem que ganhar muito dinheiro, ele vai usar metade da vida para ganhar esse dinheiro e a outra metade para gastar com os médicos. Por isso é que a divindade nos deu a lei do trabalho e a lei do repouso. O jovem pode, deve brincar, dançar, cantar, namorar, passear, jogar bola ou esporte que goste, mas a consciência que o Espiritismo nos dá de que nós não somos jovens essencialmente, nós estamos na fase jovem do corpo, mas somos espíritos milenares, velhos. Espiritualmente todos nós somos velhos. Então, mais dia menos dia, o corpo já não será o que ele é hoje. Quando nós encontramos moços que dizem: eu quero aproveitar a vida nas festas rave, ele está antecipando a morte. A cabeça estourada pelo batistaca dos ruídos que ele chama de música, a droga rolando solto, e o desgaste orgânico numa balada que não para, até que o corpo tombe, esvaindo sem cansaço. Isso se chama suicídio.
Isso não é aproveitar a juventude. O rapaz ou a moça que querem se relacionar com todas as mulheres do bairro ou da cidade, ou com todos os homens, ficar com esse, ficar com aquele, até a exaustão dos sentidos. Isso não é aproveitar a juventude, isso é antecipar a morte, o envelhecimento precoce, que nós vemos nos grandes ídolos de massa, que dão esses exemplos para a garotada, que ficam, que bebem, que fumam, que cheiram, eles estão envelhecidos em plena juventude. Então existe a velhice verde, como chamou Guiton, essa velhice saudável, equilibrada, em que a pessoa trabalha, produz, participa, tem boas ideias, raciocina, opina. E existe a decrepitude, que é esse estado em que a velhice nos arruína o corpo, nos destrói as capacidades. É importantíssimo que nós comecemos a olhar essa questão como um grande desafio, mas que nós temos o instrumento devido para superar essa dificuldade. A superação decorre do conhecimento que tenhamos da realidade espiritual, sabedores de que somos espíritos. O corpo vai morrer, mas nós vamos ficar. Nós sairemos dos corpos, mas não sairemos da vida. E isso nos ajudará no trabalho da superação em face desses tremendos desafios. Ser respeitado pelas novas gerações é um trabalho que começa quando nós nos autorrespeitamos. É muito difícil zombarmos de um avô lúcido. É muito difícil zombarmos de uma avó coerente. Mas um avô que reclama de tudo, que chateia de tudo, a avó que reclama de tudo, ela fica chata, ele fica chato. Mas é aquele espírito que não se corrigiu ao longo da sua vida, e agora põe para fora a sua irritabilidade com a vida, com a existência, com a natureza. Eu não sei por que Deus não me mata. Então a gente passa essa bagagem horrorosa para a juventude que zomba da gente. Eu peço tanto a Deus para me levar. Não precisa pedir não. Na hora que tiver que levar, Ele vai levar. Mas por que é que Deus não me leva? Que enquanto a gente estiver aqui, mesmo com a cabeça branca, é porque há alguma coisa ainda para fazer. Ainda não completamos a nossa mala para a grande viagem. O que nos faz lembrar do Chico Xavier. Ouvi dele essa história em Uberaba, em tempos do pretérito. Disse ele que, num período de sua vida, esteve muito doente e precisou ser submetido a uma cirurgia delicada. Era um problema renal. E no pós-operatório ele sentia muitas dores e passou muito mal. E supôs que já tivesse chegado sua hora. Orava todos os dias pedindo a presença de Emmanuel, seu guia espiritual. E no momento em que Emmanuel se lhe apresentou, Chico lamentou-se das dores que estava sentindo e perguntou ao benfeitor: o senhor acha que já está na hora de eu partir, meu irmão? E o educador Emmanuel respondeu para Chico:
Chico, você ainda não fez a mala, não completou sua mala, ainda não tem merecimento para voltar. E se foi. E o Chico dizia para nós, com seu jeito bem mineiro, pondo a mão em concha do lado da boca: a partir daí, eu nunca mais arrumei mala nenhuma. Eu deixo sempre uma pecinha de fora. Se alguém me convida para um evento em dezembro e é janeiro, eu digo assim: deixa para junho do outro ano, que eu já ganhei 1 ano e meio. Se alguém me convida para uma data, eu empurro para 1 ano à frente. E ria-se o velho Chico Xavier, com seus achaques físicos, mas a alma saudável, a tal ponto que o jornalista perguntou-lhe um dia como é que ele se sentia depois de um surto de enfermidade que sofreu. E ele respondeu tranquilo: eu estou muito bem, porque eu sou um doente são. O filósofo Chico Xavier. Ele era um doente porque o corpo estava refletindo os problemas trazidos do passado. Mas nessa encarnação ele estava laborando para não se comprometer e manter a saúde. Nós todos estamos carregando os tormentos que empreendemos no passado. Por isso um tem problema de vista, de olho, de reumatismo, de coluna, de enxaqueca, disso, daquilo, de fígado, de rim, de estômago, de intestino. Todas as zonas que foram lesionadas por nós, elas voltam hoje expressando a lesão para que sejam tratadas. Uma vez que o Espiritismo nos ensina isto, eu preciso plantar hoje coisa melhor para o meu futuro. Porque foi Emmanuel que nos disse que nós somos escravos do nosso passado, mas somos construtores do nosso porvir. Se não está bom hoje, deixa eu melhorar meu amanhã. Hoje eu já não posso resolver, porque a raiz foi plantada lá atrás. Mas eu posso plantar hoje coisas boas para o meu porvir. Avancemos. Platão, filósofo, dizia o seguinte: a degradação provocada pela idade não o atingia, redundando até em diminuição dos apetites e do vigor do corpo, permitindo maior liberdade para a alma. Então Platão dizia que a velhice até o ajudava, porque baixava suas tensões sexuais, diminuía seus apetites em todos os sentidos, diminuía o vigor do corpo. E sem essas pressões todas cobrando dele alguma atitude, ele tinha mais mente, mais tempo, mais possibilidade de cuidar da alma. Quando nós vemos as pessoas irem ficando velhas e quererem continuar jovem, e quer fazer todo o sexo que fazia na juventude, e quer ter todas as mulheres que tinham na juventude, e todos os homens que tinham na eles ficam velhos atormentados, e não aproveitam essa fase boa de refletir, de saber, de orientar, de curtir, sem tormentos. Eles arranjam novos tormentos. Mas Aristóteles, o velho Aristóteles, foi mais duro, porque disse que a bela velhice é aquela que tem a lentidão da idade livre de enfermidades. Então Aristóteles disse isso. A bela velhice é aquela que tem a lentidão da idade livre das enfermidades. O sujeito envelhece, mas está um doente são, como Chico Xavier. Para ele a velhice não é uma garantia, nem uma sagacidade, nem é uma garantia de capacidade política, não é uma garantia de sagacidade,
melhor dizendo, nem uma garantia de capacidade política, nem mesmo de experiência útil. Ninguém pode olhar para o velho só porque ele é velho, ele teve experiência útil, ele fez. Não é. Ela não passa de uma acumulação de erros em um espírito endurecido pela idade. Então, quando o espírito é endurecido pela idade, a velhice não passa de uma acumulação de erro. Quando o sujeito se atormentou ao longo da vida, a velhice não é bela, como ele começou a dizer. É uma velhice atormentada, é uma velhice atordoada. Então é muito importante que a gente opte por desenvolver-nos para termos uma velhice bela, que segundo Aristóteles, é aquela que tem a lentidão da idade livre de enfermidades. E naturalmente, filosofando, as piores enfermidades não são aquelas que nos achacam o corpo, são aquelas que nos atormentam a alma. Avancemos ainda para vermos o que disse Sócrates, o velho Sócrates. O contato com os velhos é instrutivo. Porque o velho é um livro de histórias. O velho é uma enciclopédia. Mesmo quando ele não tenha frequentado escola, a vida que ele teve, as lutas que ele viveu, os embates que enfrentou, dão-lhe essa característica de ter sempre um bom papo, conversar com os velhos. Parece que eles estão fixados no seu passado, eles estão nos passando experiências. Se tivermos bons olhos, como aprenderemos com os velhos? E por fim verificamos que esses controvertidos entendimentos quanto à velhice demonstram a visão de mundo de seus autores. Cada autor dizendo uma coisa sobre a velhice, desde lá de Galeno. A aceitação ou negação da velhice variam nas culturas e variam de um par de outros pensadores. Variam de um para outros pensadores. Então é óbvio que na nossa estrutura de vida, envelhecer faz parte do processo. Se não morrermos na infância, se não perecermos na juventude, vamos entrar pelos dias da velhice. Importante então lembrarmos-nos do que podemos fazer hoje, para que a nossa velhice seja agradável, bela, verde, suave. Chico Xavier recebeu de Humberto de Campos uma página intitulada Velhos e Moços, que se acha no seu livro A Boa Nova. É uma página belíssima, longa, rica, mas há um momento curioso em que Simão Pedro se queixa ao mestre do que os discípulos mais jovens falavam dele. Os discípulos mais jovens entendiam que ele, Pedro, era o mais velho dos discípulos, já não teria força para levar o estandarte do cristianismo. Eles sim, os jovens é que teriam. O jovem é sempre ousado. E se ele perceber que o mais velho está mordendo a isca, ele fustiga, ele perturba. E no grupo dos apóstolos de Jesus não se passava diferente. Simão foi se queixar a Jesus, lacrimoso, daquilo que os companheiros diziam a seu respeito. E Jesus Cristo então, entendendo a aflição do velho companheiro, disse-lhe: Simão, não te aturdas com os dizeres da juventude. Se fôssemos contar a idade pelos anos, Simão, quem seria o mais velho dentre todos nós, senão o Pai que está nos céus? No entanto, todos os dias ele demonstra a juventude, incendeia os céus com o sol, ilumina as noites do mundo com um dossel de estrelas, clareia os jardins com as cores das flores,
bafeja a natureza com o sopro do ar. No campo da vida terrestre, Simão, podemos compará-la a uma árvore, na qual a criança se assemelha à vergôntia nova, à ramagem nova e verde, o jovem à floração, e o velho o fruto, o coroamento de todo o processo. No entanto, Simão, há muitas vergôncias novas, muita rama que não suporta o primeiro beijo do sol e são crestadas. Há flores, Simão Pedro, que não suportam o primeiro beijo dos ventos da primavera e são atiradas ao chão. Mas o fruto, Simão, é o resultado de todas as experiências que ninguém lhe poderá retirar. E foi falando com Simão Pedro, enaltecendo o valor da velhice, da maturidade dos anos, para que Pedro não se aturdisse com os dizeres dos mais jovens. Cada qual de nós, aqueles que ainda não chegamos à velhice do corpo, e aqueles que nela já nos achemos, importante é valorizar a vida. A união dos mais velhos com os mais novos faz com que cresça a vida. Essa troca de experiências, quando o mais velho transfere seus valores vivenciais, através da sua fala, das demonstrações, dos seus exemplos, e quando o jovem o auxilia realizando aquilo que o velho já não pode realizar. O jovem tem força física, mas falta-lhe a experiência. O velho tem a experiência, mas lhe falecem as forças corporais. Então é importante que se juntem os moços e os velhos no trabalho do bem, para que a terra cresça. Por isso Jesus Cristo chamou a Simão Pedro, o mais velho, era quadrigenário. À época, em Israel, isso já era maturidade alta. E chamou a João, adolescente ainda, para que pudessem o mais velho e o mais jovem ajudarem na construção do reino de Deus na terra. E ao concluirmos essa reflexão, pensando nesses desafios que a velhice na terra nos impõe, e na superação desses desafios, louvamos e homenageamos a esse notável velho, a esse querido velho, que abençoou a nossa trajetória espírita com o seu trabalho. Por isso, o nosso último velho é o nosso doce e encantado Chico Amor Xavier. Que o Senhor de bênçãos nos guarde a todos e nos despeça nesta noite, envolvidos neste amor de Cristo, para que abracemos os nossos avós quando cheguemos a casa, envolvamos os nossos pais quando voltemos ao lar, e se nos olharmos no espelho e notarmos as artísticas ranhuras que o tempo fez em nossa face, agradeçamos ao Senhor porque estamos aqui, e digamos a Ele de todo o nosso coração: louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o Teu olhar nos consente,
de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, porém, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem para consertar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa lida na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza, a nossa velhice, e liberta a nossa alma presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente, Senhor de toda verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão, em nossa intimidade singela, mas sem embargo muito sincera, a intimidade do nosso próprio coração. Muito obrigado, Mestre amado. Obrigado, Pai de nossas vidas. Muito obrigado, senhores.